Dando sequência ao nosso conteúdo de cinética química, abordando agora o último tópico, lei cinética. A lei cinética ela é uma influência da concentração dos reagentes na velocidade da reação, né? E essa lei cinética, que também é conhecida como velocidade da reação, ela é descrita, né, por experimentais, né? A gente consegue escrever a lei da velocidade, não é de qualquer jeito, não. É com base em experimentos. A lei cinética, também conhecida como velocidade da reação, a gente tem aí a velocidade é igual a constante vezes a concentração dos reagentes, né? O que significa cada coisa? O V é velocidade ou a lei cinética. Os coeficientes aqui, os expoentes, é a ordem da reação, que vocês vão aprender a montar agora é a lei cinética, vocês vão ver quais são esses coeficientes. O A e o B, né? Lembrando aí que quando a gente tem esses colchetes em química, já falei para vocês que isso significa concentração. Então a gente tem concentração aí de A e B, ou seja, concentração dos reagentes. Pode ver aqui, ó, na reação aparece o A e o B, aparece antes da seta, então é reagente. Pode ver que a gente não descreve a lei da velocidade utilizando os produtos, apenas o reagente. Por isso que falei que é a influência da concentração dos reagentes. E esse K é uma constante da velocidade, certo? Agora, o grande lance desse conteúdo aqui, a maioria dos exercícios pede para vocês montarem, né, identificarem ou escreverem a lei cinética da reação. E vai vir uma tabelinha para vocês e vocês vão ter que analisar a concentração e a velocidade para vocês saberem como que a concentração vai influenciar na velocidade da reação. Então, olha só, como eu falei para vocês, isso são baseados em experimentos, né, realizados em laboratório, onde muda-se a concentração dos reagentes e percebe-se o que vai acontecer com a velocidade. Então, olha só, vamos analisar aqui e vamos montar, vocês vão aprender agora a montar a lei cinética das reações. Então, vou utilizar essa reação como um padrão aqui, como um parâmetro, que eu tenho A produzindo B e C. Eu só tenho apenas um reagente. Pode ver aqui que só apareceu aqui o A, não aparece nem o B nem o C, porque o produto não influencia na velocidade da reação. Nesse caso aqui, quando a gente vai montar a lei cinética. A concentração ela está em mol por litro, a velocidade está em mol por litro por segundo, certo? Então, olha só, o que aconteceu? Eu peguei aqui a primeira concentração, 0,1 mol por litro, depois mudei, dobrei a concentração, 0,2 mol por litro, e por último aqui eu tripliquei a reação. Então, o que a gente faz? A gente analisa, olha, 0,1 e 0,2. O que eu fiz aqui com a concentração de A? Eu simplesmente dupliquei. Então, ou seja, foi multiplicada por 2. Agora eu vou ver o que aconteceu na velocidade. Gente, essa tabelinha ela vai vir pronta para vocês. Vocês vão ter que fazer só essas análises aqui de multiplicou por quanto, tá bom? Então, olha só. A velocidade 1 para a velocidade 2 era 2,5 e foi para 5. Então, também multiplicou por 2, né? Quando a concentração multiplicou por 2, a velocidade também multiplicou por 2. A gente faz uma outra análise. 0,1 foi para 0,3. Nesse caso agora, o que aconteceu? Foi triplicada a concentração de A. Se foi triplicada a concentração de A, vamos analisar o que aconteceu na velocidade, sempre analisando as mesmas linhas. Se eu peguei o 0,1 na primeira linha e o 0,3 na terceira linha, eu tenho que analisar nessas mesmas linhas a velocidade, ou seja, vou analisar V1 com V3. A velocidade em V1 era 2,5 e foi para 7,5. Foi multiplicado por quanto? 3. Opa, agora eu já consigo saber como é que a concentração de A influencia em B. Quando eu duplico a concentração de a velocidade duplica. Quando eu triplico a concentração de a velocidade também triplica. Qual é a conclusão que eu posso chegar? A velocidade da reação ela é diretamente proporcional à concentração de A. Diretamente proporcional.
toda vez que a concentração for diretamente proporcional à velocidade, a velocidade for diretamente proporcional à concentração, a ordem da reação aqui, ó, vai ser de primeira ordem. Ou seja, esse coeficiente aqui que eu falei para vocês que eram representados por essas letrinhas é o que a gente vai construir aqui. Ó, velocidade, sempre você vai escrever a velocidade, a constante. O que mudou aqui? É porque antes eu estava analisando essa reação e os meus reagentes eram A e B. Só que agora, para essa reação que eu estava analisando, qual era o meu reagente? Só o A. Então, só entra aqui concentração de A. E a gente vai descobrir, com base aí nessa tabelinha que foi realizada no laboratório, esses dados, né, experimentais, a gente vai descobrir a ordem da reação. Então, a lei cinética dessa reação vai ser V igual a K vezes a concentração de A elevado a 1. O que eu posso concluir, então? Que essa reação ela é de primeira ordem, certo? Vamos fazer outros exemplos para ficar mais claro para vocês aí. Segundo exemplo, lembrando que a gente está falando de lei cinética e que influencia na lei cinética a concentração dos reagentes. Então, ó, quem é o meu reagente aqui? AB. Por isso que na tabelinha só aparece concentração de AB. Vamos fazer a mesma análise, ó. Foi mudada as concentrações de AB aí, 0,1, 0,2, 0,3. E calculou-se a velocidade da reação. E a gente tem aí V1 2,5, V2 10 e V3 2,5. Então vamos analisar, ó. Peguei aqui primeira linha e segunda linha. A concentração ela foi o quê? Dobrada. Significa que ela foi multiplicada por 2. Vamos ver o que aconteceu na velocidade. Era 2,5 e foi para 10. Então significa que foi multiplicado por 4. Multiplicado por 4. Enquanto eu multiplico por 2 a concentração do reagente, a velocidade ela é multiplicada por 4. E, gente, 4 não é o 2 ao quadrado? Fica com isso aí na cabeça, né? Beleza. Vamos analisar outra coisa agora. Vamos analisar a primeira com a terceira linha. Era 0,1 a concentração e foi para 0,3. Então, significa que eu fiz o que com a minha concentração? Eu tripliquei. Eu multipliquei por 3. Vamos analisar o que aconteceu com a velocidade. Vamos pegar V1 e V3. Era 2,5 e foi para 22,5. Daqui para cá, o que aconteceu? A velocidade ela foi multiplicada por 9. 9 é 3 elevado a 2. Então, presta atenção, ó. Quando multiplicou por 2 a concentração, a velocidade foi por 4. Quando multiplicou por 3 a concentração, a velocidade foi por 9. Qual é a conclusão que eu chego para me escrever a minha lei cinética? A velocidade varia com o quadrado da concentração, né? Porque multipliquei por 2, foi por 4. Multipliquei por 3, foi por 9. Então, ela é proporcional ao quadrado. Então, eu vou escrever a minha lei cinética. Lembrando que só entra o reagente. Velocidade vai ser K igual a concentração de AB, só que agora vai ser elevado ao quadrado. Por quê? Porque aí a gente percebeu que a velocidade ela é proporcional ao quadrado, né, da concentração dos reagentes. Significa, então, que essa minha reação ela é de segunda ordem. Quando ouvirem falar de ordem da reação, tá aqui, ó, segunda ordem. Terceiro exemplo. Agora, temos aqui 2 reagentes. Como a gente está falando de influência dos reagentes, então significa que na minha tabelinha que eu vou fazer análise, vai aparecer tanto R quanto o S, suas respectivas concentrações. Só que olha só, quando a gente tem 2 reagentes, não tem como eu saber como o R vai influenciar na velocidade se eu mudar o R e o S ao mesmo tempo. Porque daí eu não vou saber quem está influenciando na velocidade, se é o reagente R ou o reagente S. Então, como eu devo fazer? Para mim analisar R, ó, eu vou analisar o R da primeira com a segunda linha. Vocês percebem aqui que o S, ele foi mantido constante. Eu não mudei a concentração dele. Por quê? Porque quando eu mudo o R e o S fica constante, a velocidade muda, eu sei que a influência do
R. Aí eu não vou ficar na dúvida quem está influenciando, né? Então é sempre assim. Sempre que tiver dois reagentes, para você analisar, você vai sempre fazer o quê? Enquanto muda um, o outro precisa ser constante. E não tem uma ordem, tá, gente? Vou analisar sempre a primeira com a segunda linha. Não. Quando tiver mais de um reagente, não esquece. Para tu analisar R, o S tem que ser constante. E quando tu for analisar o S, o R tem que ser constante. Se isso vai ser a primeira com a quinta linha ou a segunda com a terceira linha, isso vai ser uma análise que vocês farão na tabelinha que for dada para vocês, certo? Então, olha só. Vamos analisar então aqui a influência que R tem. A concentração de R, ela foi duplicada, era 0,1 e foi para 0,2. S foi mantida constante, né? Então, eu só estou mudando R para saber a influência aqui. A velocidade era 2,5 e foi para 5. O que aconteceu? Multiplicou por 2. Opa! Então, significa que R, né? A velocidade é diretamente proporcional à concentração de R, porque aconteceu a mesma coisa. Agora vamos analisar o S. Quando eu mudei o S aqui, ó, quando eu mudei o S, que foi duplicada a reação, ó, o R tem que ser constante. O que aconteceu com a velocidade? Ela era 5 e foi para 20, então foi multiplicada por 4. Então, significa que aqui, né, lembrando que 4, né, é 2 elevado a 2. Então, significa que a velocidade aqui, ela é proporcional ao quadrado de S e ela é diretamente proporcional ao R. Então, como é que fica a lei da velocidade? Primeiro, lendo a conclusão que eu acabei de falar. A velocidade é diretamente proporcional à concentração de R, porque quando foi 2, aqui deu 2. E ela varia com o quadrado da concentração do reagente S. Por quê? Porque o S, quando foi multiplicado por 2, a velocidade foi multiplicada por 4. Então, eu vou escrever a lei cinética. Lei cinética, o V é igual a constante. Agora, a gente tem dois reagentes, a gente tem o S e o R. Como foi diretamente proporcional ao R, diretamente proporcional, então aqui é de primeira ordem. Como foi diretamente proporcional ao quadrado de S, então é de segunda ordem. Então, presta atenção. Nesse caso, a reação ela vai ser de terceira ordem. A reação toda ela é de terceira ordem, porque é de primeira ordem para R, de segunda para S. Então, vai ser de terceira ordem. Terceira ordem, a reação total. Agora, se vier uma pergunta para você, perguntando qual é a ordem da reação em função do reagente R, é de primeira ordem. Se perguntar só em função de S, é de segunda ordem. Agora, se perguntar em função de tudo, vai ser de terceira ordem. Então, é assim que vocês vão identificar, gente, montar a lei cinética das reações, tá bom? Lembrando que nem toda reação, lembrando que a maioria das vezes, né, a gente agora, na verdade, para montar a lei cinética, a gente precisa saber se a reação ela vai ser elementar ou não elementar. Então, vamos ver o que é uma reação elementar e não elementar, porque tem alguns momentos que vai vir só uma reação montada para você e vai pedir a lei cinética. Professora, mas a senhora não disse que é baseada em experimentos? Que precisa de uma tabelinha para analisar, mas há alguns momentos que não, a maioria das vezes vem a tabelinha para vocês montarem a lei cinética, mas às vezes pode vir dizendo já que a reação é elementar, e se for elementar, tem como você saber pelos dados estequiométricos, ou seja, pelo balanceamento da reação. Vamos entender melhor isso. Olha só, gente, então entendendo melhor essa questão que dá para identificar a lei cinética pelo o balanceamento é o seguinte, ó. Existem dois tipos de reação, a reação elementar e a reação não elementar. Quando que eu tenho uma reação elementar? Quando o coeficiente estequiométrico equivale, né, aqui à ordem da reação, ó. Eu vi que em função do NO, a ordem da reação é 2. E na frente dele aparece um 2 também. Que em função do gás bromo aqui, do BR2, né,
a ordem da reação é de primeira ordem, e aqui apareceu 1. Então, eu digo que essa é uma reação elementar. A reação elementar, na verdade, é quando ela é formada por um único choque. Chocou e já foi o choque efetivo. É uma reação elementar. Só que daí não tem como vocês saberem, né? Se teve só um choque. Vocês não vão saber isso, porque isso são dados que a gente vê microscopicamente. Então, como é que vocês vão saber se uma reação é elementar? Quando os coeficientes estequiométricos corresponderem à ordem da reação, certo? Olha só, quando que a reação é não elementar? Quando os números não corresponderem. Ele fala, professor, mas correspondeu aqui. Beleza, correspondeu esse, mas olha o gás hidrogênio. Tinha 2 aqui e aqui tem 1. Então, nesse caso, a reação é não elementar. Por isso que, se em algum momento vir uma reação para vocês e não vier aquela tabelinha que nós acabamos de trabalhar lá e pedir para vocês simplesmente monte a lei cinética da reação, ele já está te dizendo então que essa reação é uma reação elementar, ou seja, o mesmo número da ordem vai ser o mesmo coeficiente estequiométrico. Então, como é que tu escreve a lei da velocidade? V igual a K. Quem são os reagentes aí? O H2 e o O2. Qual é o número que aparece na frente do H? 2. Qual é a frente que aparece do O? 1. Mas isso só ocorre quando a reação ela é elementar, tá bom? Algumas reações não elementares, né? Elas ocorrem em uma reação com mais de uma etapa. Professora, mas e se aí uma reação acontecer em mais de uma etapa? Como é que eu vou escrever a lei cinética? Sempre, para você saber escrever a lei cinética, né? Se ele te disser, ele te der uma reação que ocorre em mais de uma etapa e ele pedir a lei cinética, significa que é para você considerar sempre a etapa mais lenta. Vai vir dizendo 2 reações lá e vai dizer uma é mais rápida e a outra é mais lenta. Para você escrever a lei cinética, você vai considerar sempre a mais lenta. Então, gente, esse é o nosso conteúdo que a gente finaliza aí, cinética química, que é montar a lei das velocidades, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Dá uma paradinha, eu sei que em alguns momentos você é um pouco confuso, mas dá uma parada. Assiste de novo se necessário, que vocês vão entender o conteúdo. Ele pode parecer de primeiro momento difícil, mas quando você passa para analisar certinho, ele vai se tornar um conteúdo bem fácil. E nada melhor, né, para fortalecer aí o conhecimento de vocês e ficar mais claro fazer exercícios. Então, ao praticar os exercícios, tudo isso vai se concretizar melhor na mente de vocês, certo?